O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteça escândalos, mas ai daqueles que produzem escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e a jogasse no mar, do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, uma memória que não está ainda no calendário litúrgico, porque foi canonizada no ano de 2016. Mas como nós temos a oportunidade de celebrarmos, memória de um santo, ou iríamos celebrar a missa votiva dos fiéis defuntos, mas abre parênteses, não se esqueçam, estamos no mês de novembro, de lucrar as indulgências para os fiéis defuntos. Se você é consagrado a Nossa Senhora, se lembre, eu tenho que entregar a ela, e ela vai dar um jeito de salvar as pessoas. Ontem nós suplicávamos aos céus que Ele rezássemos por nós. É dever nosso também de rezar pelos fiéis defuntos. Então, lucrem as indulgências possíveis nesse mês de novembro, que se aplica diretamente às almas do purgatório. Fecha parênteses. Essa grande santa, Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, ela foi contemporânea de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nasceu no ano de 1880 e ela faleceu em 1906. Com 26 anos, essa grande santa deixou para nós uma grande doutrina, também conhecida na ordem carmelitana, a inabitação de Deus, que em teologia nós chamamos inabitação trinitária. Mas antes de falarmos esta grande doutrina, vamos lembrar um pouco quem foi Elizabeth da Santíssima Trindade. Uma jovem carmelita, descalças, contemporânea de Santa Teresinha, 7 anos mais nova do que Teresinha, também francesa. Ela, desde do seu parto, alguns colocam que foi um parto tão complicado que os pais tiveram que pedir que rezasse missa, porque estava prestes a perder a criança. E ela, então, nasce, depois de ali algo tão complicado, e depois vamos ver de fato, a nossa união a Jesus. Ontem celebrávamos
a solenidade de Todos os Santos. O que é ser santo? É se unir a Jesus. Ela, desde o parto, estava ali, se unindo a Jesus. Jesus sofrendo, Jesus na agonia. Ela, que era de um temperamento cativante, mas raivosa, né? Colérica. E não só colérica, era extremamente colérica, que tanto a sua mãe, em alguns escritos, alguns biógrafos falam que a sua mãe falava, era realmente um diabo dentro de casa, um capetinha dentro de casa. Era, com 10 meses, a mãe dela falava que ela se arrastava por toda a casa, e pegava a boneca, e brincava com a boneca, e rezava com a boneca, e colocava a boneca de joelho para rezar junto com ela. Era de um temperamento realmente colérico, né? E não só isto, ainda não virtuoso, mas se enraivecia com todas as coisas que não era do agrado dela. A sua irmã, depois, creio que seria uma melancólica, né? Que diz, a sua irmã amável falava, Elizabeth, né? Elizabeth era terrível, terrível, terrível dentro de casa, viva, geniosa, mas com acessos de raivas dentro de casa e brigava com todo mundo. Mas nós vemos depois que o temperamento só é algo para nós nos conhecermos. Ela, que era tão raivosa, brigava com tudo, e sabemos muito bem, aqueles que acompanham os coléricos, conhecem um pouco do temperamento colérico, sabe de que qualquer coisa que não sai do agrado dele, ele já se revolta, e se é possível, ele externaliza aquilo. Ou ele fica vermelho, ou ele fica enraivecido e vai falar, ou ele vai sair bufando de raiva. E Elizabeth, então, que tinha esse temperamento, pouco a pouco foi deixando que a graça de Deus a tocasse. Com 8 anos, ela foi ao pároco. 8 anos. É de uma, assim, as coisas na vida dela foi sempre muito precoce, né? Com 10 anos já colocava a boneca, com 10 meses colocava a boneca de joelho para rezar. Com 8 anos, ela foi falar para o pároco que queria ser carmelita. E a decepção era, o pároco virou e falou para ela, você, esse demôniozinho aqui, vai ser carmelita, que vai rezar nunca jamais. Você não tem vocação. Mas ela não desistiu. E a sua conversão começou quando ela fez a sua primeira confissão, que para ela diz, aqui comecei a minha conversão. Um verdadeiro despertar para as coisas divinas. Com 8 anos de idade, ali começa o processo de conversão. Mas padre, com 8 anos de idade, em 1800, eu acho que nem tinha pecado, mas pode ter certeza, tinha muita imperfeição. E com 8 anos, ela resolveu ali mudar e pedir a graça a Nosso Senhor de converter e de lutar constantemente contra o seu defeito dominante, a ira. Ela rezava a Deus, falava, Senhor, dai-me um coração manso, dai-me um coração compassivo, porque eu não quero desagradá-lo e eu não quero desagradar as pessoas. Não é porque queria um reconhecimento das pessoas, porque ela sabia que a raiva, a ira, fazia com que ela se afastasse das pessoas. Então, com 8 anos, começa a conversão dela. O processo de se converter, de lutar contra os nossos defeitos, contra o defeito dominante dela. O defeito dominante de um melancólico é sempre a desesperança. Do colérico é a ira. Mas qual seria o seu defeito dominante? Se você não tem mais pecado mortal e está lutando para não cair, mas qual seria o seu defeito dominante? Que você tem que lutar todos os dias para não cair mais nele.
Não porque você vai ser a melhor pessoa, não, mas é para amar a Deus, para agradar o coração de Deus. E ela, então, vai começar com 8 anos de idade, lutar contra o seu defeito dominante. Aos 10 anos, ela faz a sua primeira comunhão e vai visitar depois o Carmelo. E uma das monjas, parece a superiora, vai dizer o significado do nome dela: Elizabeth, feliz, pequena casa de Deus, casa do amor de Deus. Aquela menina, depois que vai desenvolver toda a doutrina da presença de Deus na alma, vê que o significado do nome é a missão dela: feliz pequena casa de Deus, do Deus de amor. E é isto que eu gostaria de me deter um pouco, porque o que é a inabitação trinitária na nossa alma? O Deus Pai, o Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas só que quando nós vamos vivendo, nós vamos esquecendo, né, dessa inabitação trinitária e vamos querendo todas as outras coisas e não vivendo ali momentos de silêncio, momentos na presença dessa Trindade. Ora, nós sabemos muito bem que uma pessoa que ama quer momento solitário com a pessoa amada. Quem já namorou, né, sabe que para namorar é preciso ter momentos a sós. Antigamente, os namoros eram um de um lado, outro do outro e os parentes no meio. Mas o desejo era o quê? Eu quero estar a só com a minha namorada. E Elizabeth, a pequena casa de Deus, vai escrever que a doutrina da inabitação trinitária é Deus em mim e eu em Deus. E de fato, tantas as vezes, Deus fica em mim. Eu não vejo, mas Deus está em mim. Se eu estou em estado de graça, Deus está em mim. Mas nem sempre eu estou nele. Eu estou na preocupação do dia. Eu estou ali pensando como vai ser, o que eu devo fazer para resolver um problema. Ou eu estou pensando em outra pessoa, mas nunca em Deus. O nosso pensamento divagueia, mas não pensamos em Deus. Ele está dentro de nós e nós não estamos dentro dele. Diz Santo Agostinho, né? Estavas tão dentro e eu tão fora. Ó beleza tão rara. Elizabeth descobriu que a presença de Deus na vida dela era a melhor coisa que se tinha. E foi isso que fez com que ela se convertesse contra o seu defeito dominante. Deus está em mim. E Deus é o quê? Deus é amor. Então eu devo ser amor para as pessoas. Então, essa inabitação trinitária fez com que ela, com 14 anos, desejasse entregar a sua vida a Deus. A busca de Deus em si mesmo, a busca de Deus nas pessoas, a busca de Deus nos gestos, nas palavras. Ela buscava sempre Deus. E isso deveria ser para nós o sentido da nossa vida. Buscar sempre encontrar Deus nas coisas. Buscar o amor dele, a habitação dele. Se Deus criou todas as coisas e criou, todas as coisas têm uma certa digital de Deus. E nós devemos reconhecer essas digitais. Seja ela em uma pessoa, seja ela nas coisas criadas, seja ela em um gesto. E ainda, ela, depois já de ter entrado no Carmelo, vivendo alguns tempos lá, lendo as cartas de São Paulo e foi ler a carta aos Efésios, entendeu que a sua vida era somente para uma coisa: Deus nos criou para o louvor de sua glória. Deus nos criou para a santidade.
E eu devo caminhar para cada vez mais dar glórias a Ele. Esta é a vida de Santa Elizabeth da Santíssima Trindade. Ela que viveu para amar a Deus e quer nos ensinar a viver assim: Deus em mim e eu em Deus. Se ficar algo para nós durante este dia, para nos alimentar espiritualmente, que fique isto: Deus em mim e eu quero estar com Ele também. Como os discípulos pediram ao nosso Senhor no Evangelho de hoje: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, aumenta a minha fé na Tua presença dentro de mim. Eu sou o templo da Trindade. Tanto que ela escreveu a oração, né? A oração à Santíssima Trindade, a elevação à Santíssima Trindade. Ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente, para estabelecer-me em vós, imóvel e pacífica, como se já a minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz. Veja, é perturbar a paz, porque Deus está nela. As tribulações, as dificuldades, e ela passou por grandes dificuldades dentro do Carmelo também, de doença, a perturbação, a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério, a tua presença dentro de mim. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada amada, e o lugar do vosso repouso, que nunca ai eu de deixai-vos só, mas que esteja lá inteiramente, toda acordada em minha fé, perfeita adoradora, toda entregue à vossa ação criadora. Que Elizabeth da Santíssima Trindade nos ensine a reconhecer esta presença de Deus na nossa vida e vivermos para Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.